dinheiro para começar. Não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Bem-vindos a mais um episódio do Conteúdo Imobcast. Eu, Renato Oliveira, serei seu anfitrião nesse episódio e hoje a gente vai falar de um tema que eu particularmente adoro, que é investimento no mercado imobiliário. E trouxemos um cara referência. Mas antes de apresentar o convidado e falar desse tema em específico, queria agradecer os nossos patrocinadores que tornam tudo isso aqui possível, né? Queria agradecer o IBREP, que empresta esse espaço que você está assistindo agora para a gente poder gravar. Queria agradecer o pessoal da minha querida Black Marketing, que edita esse material para chegar na tua casa redondinho. Queria agradecer também o pessoal da Atmo Investimentos Imobiliários e também queria agradecer o pessoal da Tecmob, nosso novo parceiro. Pessoal, muito obrigado. Nada disso aqui seria possível sem vocês. E se você está vendo esse vídeo, é um empreendedor ou empresário do mercado imobiliário e sente vontade de plugar a sua marca numa iniciativa educacional como essa aqui, coloca aí nos comentários que o Heriberto, nosso diretor, vai fazer contato com você e a sua marca vai aparecer aqui com a gente. Isso vai ser muito legal. Bom, queria dar as boas-vindas hoje ao Júnior Ortiz, nosso parceiro. O cara sabe tudo de investimento imobiliário. Estou aqui curioso para fazer algumas perguntas, para entender algumas coisas. Júnior, obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter vindo aqui falar com a gente. O Júnior, pessoal, é CEO da Júnior Ortiz Investimentos Imobiliários Estratégicos, é um mentor de negócios imobiliários e nós vamos hoje aprender com ele e falar sobre esse tema aqui. Júnior, obrigado e bem-vindo ao Conteúdo Imobcast. Eu te agradeço aí, Renato, agradeço o IBREP, agradeço todos os patrocinadores e para mim sempre é uma honra poder discutir sobre o mercado imobiliário, poder falar sobre o mercado imobiliário e é uma busca que eu tenho, uma busca pessoal de cada vez mais profissionalizar esse mercado. E esse tipo de iniciativa aqui nos dá muita oportunidade para isso, né? Então nós estamos juntos porque essa é a missão do Conteúdo Imobcast. Júnior, a primeira coisa que eu queria te perguntar vou perguntar o nome então, é Júnior ou JR? Isso é bom. É Júnior Ortiz, tá? Uhum. O JR eu coloco por uma questão de numerologia, que eu acredito muito nisso e meu numerólogo indicou. Então... Legal, então eu chamei certo no início do episódio, então tá tudo bem. Júnior, conta pra mim como é que você chegou no mercado imobiliário, porque a gente já viu cada história fascinante aqui, eu gosto, é uma pergunta clichê, mas eu gosto sempre de fazer ela. Como que tu chegou no mercado imobiliário? O que te trouxe para esse nosso mercado? Bacana, Renato. Então vou resumir aqui. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo, eu me formei em 2009 em arquitetura e urbanismo, porém eu entrei na faculdade de arquitetura e urbanismo em 2002, então foram 24 anos atrás, né? 22 anos atrás. Novinho de mercado. Novinho de mercado. E eu dei a sorte que quando eu entrei na faculdade de arquitetura e urbanismo, eu fui trabalhei em vários escritórios e esses escritórios sempre tinham uma pegada de construção, tinham uma pegada de construir obras por administração ou obras até a preço final, né? Preço fechado, preço global. E aí eu tive muita oportunidade de aprender, ter contato com o que dava certo, com o que não dava. Toda aquela rotina, né, que os empresários tinham, eu conseguia assistir de perto. Depois que eu me formei, então eu tive a minha construtora, foram uns 10 anos, mais ou menos, 12 anos de construtora. E chegou um ponto na pandemia que eu já queria parar de construir, conversei com a minha esposa e a gente decidiu ir embora. Nós iríamos embora para Portugal. Foi quando... eu passei no centro de Itajaí, olhei a marina, olhei a Bahia ali, eu disse, meu Deus, cara, que lugar legal, vou ficar por aqui.
Isso foi numa quarta-feira. Liguei para minha esposa, eu voltei para o Rio Grande do Sul no domingo, né? Que a gente E de você lá. é de onde? Você tá... Sou de lá do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Barros Cassal, só que os meus negócios eram numa cidade chamada Cruz Alta, que é a terra do Érico Veríssimo. Quando eu voltei domingo, a minha esposa já tinha alugado o apartamento aqui. Aí começamos a ajustar as coisas lá, de fechamento de empresa, fechar todos os negócios que a gente tinha, né? E aí retornamos ali dia 2 de dezembro de 2021, a gente já estava morando aqui. Legal. Aí eu fui parar no mercado imobiliário, que foi a tua pergunta, né? Porque eu cheguei ali e comecei a olhar algumas coisas. E quando eu ia ir para Portugal, eu estava pensando em comprar uma franquia imobiliária lá em Portugal, porque lá é muito forte, né, as franquias imobiliárias. E aí eu comecei a entender, visitei algumas ali em Itajaí e comecei a enxergar algumas coisas que eu entendi que não estavam sendo vistas no mercado imobiliário. Muita gente posicionando como especialista em investimentos imobiliários, mas tratava aquilo como um corretor normal, mostrando uma oportunidade ou mostrando um apartamento. Eu disse, cara, tem coisa que eu posso fazer isso de uma forma muito estratégica, melhorar isso, dar mais confiança para o cliente, né? Porque tem uma pesquisa aí que as pessoas, quando tomam a decisão de investir no mercado imobiliário, eles perguntam para umas 8 figuras, mais ou menos. E o corretor não está nessa pesquisa. Ele pergunta para o gerente do banco, para o primo, para o avô, para várias pessoas e não pergunta para o corretor. Mas você sabe que ele não pergunta para o corretor? Que investidor conecta com o investidor. Eu falo sobre isso aos corretores. Isso. Se esse cara que é um corretor, que se diz especialista, né, em investimentos imobiliários, ele não se tornar um investidor, ele não vai conseguir conversar de igual. Tudo bem que ele trabalha só com investimentos imobiliários, mas ele tem que entender de investimentos como um todo. Minha concepção, né, Júnior? Depois eu quero até a sua contribuição sobre isso. Para que ele consiga conectar com esse cara num papo, no network, na explanação da carteira de investimento, a diversificação de investimentos. E eu sempre falo isso com os corretores lá da empresa, né, onde eu sou sócio, ou das empresas onde a gente faz assessoria. O investidor conecta com o investidor. Quer vender para o investidor? Começa a investir. Esse, para mim, é o melhor caminho que a gente fala para os corretores. É isso aí, skin the game, né? eu gosto muito disso e eu invisto também, eu invisto em fundos imobiliários, no metaverso eu comprei um horror de terra lá, sou um fazendeiro no metaverso. Se funcionar, eu tô bem, tá? Cara, é tendência... Se funcionar, você tá milionário, se der errado, você é louco. Por aí. Isso, né? Faz parte, né? Então, porque eu tenho que ter propriedade do que eu tô falando. Claro. Invisto em fundos, invisto em ações, invisto em apartamentos, eu faço meus negócios girarem em apartamento. E aí eu comecei a olhar o mercado e eu vi o mesmo empreendimento sendo anunciado como para investimento, outros para morar, outros para o seu local ideal para passar férias. E eu disse, cara, não é assim. Será que um empreendimento ao lado de uma escola ele é interessante para quem vai morar ali? Top, né? Para levar as crianças na escola. É perto. Desde que ele tenha filhos. Senão ele não vai gostar do trânsito. Pro investimento, pro investidor, será que é bom ou não? Talvez tenha um peso diferente pro investidor. E para quem vai passar férias? Não faz menor sentido. sentido. E aí eu comecei a criar estratégias assim para avaliar. Primeiro com 10 itens primordiais, depois fui aumentando. Hoje, para te ter uma ideia, no método que eu criei lá, que chama IHQ, que só vai respondendo e ele vai ranqueando. Eu vi isso lá no seu Instagram, daqui a pouco eu não vou entender esse método. Passa 94 itens que eu olho ali para dizer se é bom para investir, para morar ou passar férias. E se não atingir uma certa pontuação, eu digo, cara, infelizmente esse empreendimento não é para investidor. Porque avalia todos os itens, desde macroeconomia até a unidade, se precisar avaliar a unidade. Então, quando eu estou trabalhando lá, Renato, as pessoas vêm falar comigo, cara, qual é que é a melhor unidade desse empreendimento? Eu sei dizer. Cara, é aquela lá. Aí é assim que eu trabalho. Eu escolho uma unidade e trabalho aquela até alguém investir nela. Depois eu escolho a outra. Depois eu escolho a outra. Então eu não pego um mercado inteiro. Eu seleciono o mercado, acho
um empreendimento, a melhor unidade é aquela que eu vou trabalhar. Porque eu não consigo te ofertar outra coisa que eu não acho melhor. Esse conceito é muito legal, a gente fala, isso tem vários nomes, né? Tem gente que fala, eu mesmo falo super especialista, o nicho do nicho, né? Então, nicho, investimento imobiliário. Nicho do nicho, aquele investimento imobiliário, isso é muito legal, né? A minha empresa é assim, nós somos uma agência de publicidade, mas nós somos exclusivamente do mercado imobiliário. Acredito muito nisso, tenho certeza que esse seu negócio está dando certo por conta desse zoom que você dá na oportunidade específica. Porque eu sou muito resistente, né, Júnior? Eu até vou explanar e já te fazer uma pergunta. Daquele clichê, daquele script do corretor de eu tenho uma oportunidade para você. Última oportunidade no sedante. Cara, eu não consigo achar que tem tantas boas oportunidades no mundo. Acho que tem maus negócios também. E eu não gosto quando há uma avaliação genérica, que só porque está na planta, só porque está no início, só porque está com uma condição de pagamento diferenciado, da gente chamar aquilo de oportunidade. Aí quando você vai lá, faz um zoom no empreendimento, escolhe uma unidade que de fato é oportunidade, aí eu respeito. Peraí, então tem um porquê, me mostra aí como que você avaliou isso. Você considera assim também? Ou você acha que todo imóvel na planta é um bom investimento, é uma oportunidade ou não? Tem que olhar isso diferente? Eu acho que, no geral, todo imóvel carrega uma oportunidade. Porém, o que dita se vai ser bom para investir ou não é a estratégia de investimento. Por exemplo, vamos pegar um empreendimento que tenha 6 torres contra um que tenha uma torre. Qual que é mais fácil para revender lá na frente? 6 torres vai ter muito mais unidades. O de uma torre, não. E às vezes as pessoas, no glamour de alguns empreendimentos, grandes lançamentos, acham que aquilo ali é o bom investimento. E nem sempre é. Às vezes ele está lá no empreendimento menorzinho. E aí que eu falo sobre estratégia, que eu acredito que a gente tenha 3 ou 4 pontos de saída de cada investimento. Então, quando eu sento para escolher a unidade, eu digo, cara, o fluxo de caixa tem que ser exatamente esse para o meu cliente. Então, eu saio do varejo normal, do que a incorporadora diz, e eu chego na incorporadora e converso com os caras. Cara, eu preciso de um fluxo assim para os meus clientes. Se ele falar que não, eu não trabalho com ele. Então, você conecta, inclusive a parte de lá. Isso. Esse é o melhor para... Esse aqui é o melhor, claro que sempre olhando para o fluxo de caixa da incorporadora, porque o sucesso da incorporadora é o sucesso do meu cliente, não é arrepiar. E geralmente eu não trabalho com negócio de preço, tá? Baixa preço, essas coisas assim, não. É o melhor fluxo possível, exposição de caixa, e aí eu controlo os pontos de saída. Cara, no 24º mês aqui, ó, nós vamos ter se exposto tanto no caixa que nós podemos fazer uma saída. Que tipo de saída? Pode pegar um outro negócio, um outro apartamento no lugar, na troca, na permuta, pode pegar um carro, pode pegar alguma coisa assim, ou pode até pegar dinheiro. Depois um outro ponto de saída ali, que em torno de 6 meses antes que a obra começa a ficar pronta, é bem interessante, e tem o depois de pronto, tá? Só que todos esses pontos de saída aqui, eu já calculo para o meu cliente, cara, nós vamos investir isso, e lá na frente, para nós sair, nós vamos botar 10% abaixo do mercado. Ou nós vamos facilitar uma entrada, ou nós vamos fazer alguma coisa estratégica para esse dinheiro voltar para ti. E não dá para nós fazer um investimento na planta, esperar 24 meses, ou esperar 36, 48 e chegar lá querer vender a mercado. Aí fica difícil, tu concorre com muita gente, mas quando a gente só fala do númerozinho, transação de dinheiro, entra tanto, sai tanto, vai voltar quanto? Já teve clientes aí que a gente fez, por exemplo, um apartamento de 650 mil, ele tinha tirado do bolso 145 no 14º mês, quando a gente fez a venda, voltou 340 para ele. Top. Então ele teve um lucro de 200 e poucos mil aí. Sabe? Por quê? Porque a gente programou isso. Vendeu abaixo do mercado um pouco e ele pegou uns 2 carros lá no negócio, mas ele liquidou os carros também. Então, assim, tira um pouquinho da própria carne, vou baixar um pouco o valor, ok? Mas tu ganhou, fez 100% ao ano, 120% ao ano, 200% ao ano, só na estratégia, né? Então, pelo que eu estou entendendo então, Júnior, uma coisa
baita diferencial que você faz, né? Que você não avalia o imóvel e simplesmente o mercado imobiliário para definir se é uma boa venda, uma boa aquisição naquele momento. Tu avalia uma régua de investimento, de entrada e saída, de fluxo de capital. Isso é sensacional. Isso. Esse é o tipo de conversa que eu acho que um grande investidor, né, um cara que chega para comprar e que compra constantemente, ele quer entender, né, onde ele quer aportar o capital dele. Para mim, tua pegada está perfeita. E eu queria que você contasse, então, cara, a questão do método que você criou. Eu sou um cara que gosta muito de métodos, acredito muito nisso, faz parte do meu dia a dia, do meu trabalho, e eu sei que você tem um método que você defende, que você criou. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho desse método. Então tá bom, vamos lá. Ele é muito simples, assim, eu começo na macroeconomia, e lá na macroeconomia tem alguns fatores que já começam a ditar, assim, para que lado que a gente vai, tá? Por exemplo, quer investir no mercado imobiliário, dá uma olhada em 3 itens principais. Crescimento populacional, investimento em infraestrutura e baixo índice de desemprego. Se a região tiver isso aqui no macro, outra coisa também, o melhor dos mundos é a gente estar numa democracia, tá? O governo e o PIB estar crescendo. Ah, Júnior, mas tu vai olhar isso aqui para investir em Santa Catarina, é tudo igual. Tá, mas tem gente que investe aqui, investe nos Estados Unidos ou investe em outros países, e será que num comparativo isso aqui não ajudaria bastante? Sim. Então eu começo nesse sentido. Aí eu vou lá para a região, só para exemplificar isso aqui. Itajaí tem um crescimento populacional absurdo, né? O litoral catarinense. Existem pesquisas, até gravei um vídeo lá no meu Instagram sobre isso. Tem pesquisas que 80% das pessoas desejam ir morar no litoral. Isso não vai acontecer, não tem como, mas desejam. Itajaí, por exemplo, é uma cidade que vai dobrar a sua habitação nos próximos 15 anos, quantidade de habitantes nos próximos 15 anos. Isso quer dizer 260 mil pessoas. Vamos jogar para 210 para ficar dividido por 3, que é mais ou menos a quantidade de pessoas que tem numa residência. São 70 mil residentes. Se a gente for ver 2 ou 3 ciclos imobiliários, que cada ciclo imobiliário tem uns 5 anos mais ou menos, nós vamos precisar 70 mil unidades, e se a gente olhar lá, tem umas 30 mil programadas para entregar. Então, existe uma demanda. Existe uma demanda, por isso que os preços estão crescentes, e aí assim, tem emprego, as pessoas querem morar lá, tem investimento em infraestrutura, o governo, e ali aquela região que eu escolhi para trabalhar, e tem muitas regiões boas no Brasil, especificamente Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, Porto Belo, depois sobe lá para cima Navegantes, elas, se pegar individualmente, cada uma delas não tem potencial, não tem tanto potencial, mas a junção de tudo isso é sensacional, porque Itajaí tem o porto, tem emprego, tem industrialização, Balneário Camboriú tem os serviços, Itapema tem uma praia linda e acessível, então tem todos esses fatores aí, Navegantes tem um aeroporto, sabe? Parece que combinou tudo para fazer o melhor dos cenários. Bom, voltando ao EHQ, aí depois que entra nessa parte macro, eu entro numa parte estadual para ver o índice de competitividade do estado em relação a outros estados. Se eu tiver que olhar para isso comparando, vou investir em Santa Catarina ou vou investir no Rio Grande do Sul. Depois eu entro na questão de localização imediata, bairro, porque não adianta a gente fazer localização ou comparativos com outros bairros mais distantes. A localização imediata. Se as ruas estão bem asfaltadas, se o acesso... E todos esses itens aqui, eu vou pontuando eles como... Eu vou dar um jeito simples aqui, mas cada um tem 5 escolhas lá. Como se fosse bom, ruim, médio e tal. Para morar, para investir e para passar férias. Para essas 3 coisas. E ele já vai ranqueando. Depois que eu vi a localização imediata, a gente vai para a construtora. Olha para a construtora. Como é que é o histórico da construtora, o que ela já entregou, quantos anos de mercado, quantas obras tem em andamento, se tem funcionário próprio ou não. Depois eu vou para o empreendimento. Quantidade de torres,
infraestrutura de lazer, e depois ainda vão para a unidade, quando precisa avaliar a unidade. Daí a unidade, por exemplo, quais são as unidades que têm mais liquidez? Média, alta. Geralmente as médias têm menos objeções. A liquidez aqui, nesse caso, eu controlo muito pelo nível de objeções. O que tem menos objeções? É o que tem mais liquidez. Por exemplo, se pegar algo muito exclusivo, pega um apartamento, a unidade mais alta, que os dormitórios e as salas de estar são viradas para o sul. É mais difícil de vender. Mas eu quero o solzinho, mais alto é mais caro. Entende? Então, quando eu chego na unidade, inclusive até itens especiais. Tem uma coisa, eu peguei uma pesquisa do consumidor de 2040. Primeiro item que não pode faltar num apartamento, suíte. O segundo item eu nem imaginava. Número de tomadas. Não sabia que as pessoas olhavam isso. Não tinha na minha cabeça assim que olhavam isso. Terceiro, churrasqueira. E o quanto a gente tem pego assim quando vai apresentar algo para os investidores, nossa, cara, peraí, vamos olhar projeto elétrico. Ver se está condizendo com essa geração nova que quer ir no banheiro e tem que estar ligado o celular. Entende? Então, eu fui fazendo e cada vez mais eu vou melhorando. Tem alguns itens aí, por exemplo, que eu tinha proximidade de templos e igrejas. Esse item eu vi que estava ficando um pouco irrelevante, que era para encher linguiça, eu tirei, sabe? E aí eu estou melhorando. Agora eu estou na versão 3.1 desse negócio. Boa. Já. Então, o método EHQ é mais ou menos isso aí. Que quer dizer empreendimentos high quality. Eu gosto dessa misturinha, tá? Porque tem uma coisa, né, Renato, que é o alto padrão e o alta qualidade. É diferente. Tu pode ter um alto padrão de baixa qualidade de projeto, baixa qualidade de acabamento, e os materiais podem ser bons. Você sabe, outro dia, desculpa te interromper, outro dia eu fui num empreendimento conhecer ele de perto e assim, empreendimento considerado de alto padrão, numa boa área de residencial, e quando eu entrei dentro do empreendimento, eu vi baixa qualidade, eu vi ralo de plástico, por exemplo. Pô, não tem nada a ver isso aqui. Isso é uma economia que eu não consigo entender, estou falando de projeto. E não sou eu que compro na construtora, tudo, né? Cada um tem seu cada um. Mas quando eu cheguei dentro do produto, eu dei aquela desanimada. Falei, poxa, quando eu entrei aqui, que eu achei que ia ser a cereja do bolo, veio o arroz com feijão. Eu acho que vai exatamente dentro do que você está falando. Tu pode entrar num que diz que é de baixo padrão, mas de altíssima qualidade. Sim. O acabamento, os materiais utilizados. Porque o negócio do padrão foi algo criado, né, pela CEBIC, o CUB lá, né, para a gente nivelar e precificar isso, para ter um indicador de mercado. Então, por isso que eu coloquei empreendimentos high quality. Eu gosto de dar uma misturadinha. Gostei do nome. Júnior, na nossa conversa prévia, antes da gente gravar aqui, você falou uma coisa que eu quero trazer para a mesa, porque eu vejo que nas discussões que a gente tem em rodas de corretores, muita gente fala assim, mas eu preciso sentar com o cara, olho no olho ali, para eu conseguir vender o investimento para ele. E você faz o caminho inverso. Eu sei que você vende para investidores no Brasil inteiro e de forma completamente digital. Sim. Queria que você falasse sobre esse trabalho que você faz com maestria, para a pessoa que não consegue fazer isso ainda, consiga pegar alguns insights, algumas coisas para aplicar na rotina dela. Bacana. Eu comecei e decidi fazer isso porque eu estava numa cidade nova. Apesar de eu ter um histórico como empresário... Network zero. Network zero, e não adianta nada tu dizer o que tu foi. Tu tem que provar o que tu foi, precisa de tempo, né? Não adianta ser bom, precisa parecer bom. E aí eu decidi, cara, eu vou entrar nesse mercado online. Eu já entendia, eu já tinha feito alguns cursos de marketing digital, gestão estratégica de marketing, essas coisas assim, especializações, né? E aí comecei a trabalhar um pouquinho digital, e demorei um pouco até eu me posicionar totalmente, porque como era um negócio novo e eu não acreditava assim que as pessoas, eu também não acreditava nisso, que as pessoas iam fazer um negócio de 500 mil, de 1 milhão, de 1,5 milhão, que iam fazer um negócio online, sabe? Eu também, cara, mas é difícil esse negócio, mas vamos lá, eu não tenho muitas alternativas, vou ir fazendo. E fui fazendo, cara. E funcionou.
Boa parte disso vem de um trabalho bem feito e bem estruturado. Quando eu mostro para os clientes, olha, calcula isso, as pessoas já estão mais abertas para vir chamada, né? E um jeito que eu dei de resolver isso foi não depender de clientes e também não depender de incorporadoras. Mas como assim? Cara, Eu ia te perguntar isso. Como assim? Como assim, tá? Não depender de clientes é não depender de um cliente. Então eu bolei a minha estratégia baseada no volume. Entendi. Então a minha estratégia é a seguinte. Boca de funil. Eu abro o funil lá em cima, tá? Encho de gente lá e eu tenho um empreendimento bacana. Se o cliente pegar e dizer assim, cara, eu preciso disso, cara, não tenho. Esse aqui, a minha apresentação é essa, eu não consigo trabalhar outra coisa. Por exemplo, eu trabalhei um empreendimento de novembro para cá, ainda tenho esse empreendimento, algumas unidades, e estou trabalhando as cotas, que é um negócio fora da curva. E eu não consigo pegar outra coisa se não for melhor que isso. A hora que terminar esses aí, eu vou ficar órfão de empreendimento. Mas daí os empreendimentos são o seguinte, se a construtora não adequar um pouquinho o produto dela para o meu investidor, eu não vou trabalhar com eles. Eu escolho outra. E esse eu vou. E tem boas incorporadoras, tem um monte de incorporador. Então, eu tenho uma certa briguinha, no bom sentido, com a incorporadora, de, cara, vamos adaptar esse teu produto aqui para investidores. Por exemplo, uma coisa assim, as incorporadoras falando que é produto para investidor, tabela zero para investidor e cobrando 2% de cessão de direitos para tirar do investidor. Não é, se é para investidor, diminui isso aí, põe só os honorários advocatícios lá para fazer a cessão, né? Que aí já perde 2% ali para a própria incorporadora, depois mais corretagem, mais não sei o que, diminui muito o lucro do investidor que está apostando num negócio na planta, que está no início lá. Tá? E tem os seus riscos, né? Tem como mitigar esses riscos, mas sempre tem riscos, né? Então, esse mercado digital, eu fui ampliando o meu volume, né? Ampliei o volume e aí eu faço um relacionamento de longo prazo. Hoje é eu que opero todas as minhas coisas através de automação. Por exemplo, nós estamos conversando aqui, deve ter alguém sendo atendido aqui no meu WhatsApp. Aprendi a fazer isso, faço a minha estrutura de automação, utilizo um funil de níveis de contato, de agressividade diferente. Por exemplo, hoje é muito agressivo a gente ligar para as pessoas, né? Sim. Eu vou na ligação depois da pessoa ter um bom relacionamento comigo. Então eu começo, para mim, o que tem menos agressividade? E-mail. Depois que a pessoa começa a clicar lá nos meus e-mails, que eu ranqueio nas minhas estratégias lá, ele recebe o WhatsApp. Depois que ele recebe o WhatsApp, aí sim a gente começa a evoluir para uma videochamada. Até então, se ele não passar para o WhatsApp, eu não vou ligar para ele. Porque hoje está tudo muito agressivo, né, cara? A gente recebe, daí a gente nem olha direito, recebe um monte de coisa no WhatsApp, recebe no... E essa estratégia ficou muito boa, venho validando ela um bom tempo, sabe? Até que eu defini a quantidade certa de e-mails, quantidade certa de mensagens, tudo bem certinho, assim, que é o relacionamento aquele de longo prazo, né? Tem uma pesquisa aí que diz que consumidor imobiliário, a média, leva 14 meses, né, para fazer uma compra. E aí eu não sou tapado de pegar e achar que no primeiro dia o cara vai comprar já. Acontece. A venda mais rápida que eu fiz, que eu conversei com uma pessoa, começamos às 8 horas da manhã, às 11 a gente fechou um negócio. Mas é muito difícil. Assim cara. como você vai ter um cliente que vai ficar 2, 3 anos na sua esteira para fazer um negócio. Isso que as pessoas têm que entender. Você falou um negócio interessante, Júnior, eu vou fazer um parêntese aqui, que é a questão do e-mail e do WhatsApp. Porque hoje o pessoal, né, no mercado imobiliário, o WhatsApp é mais fácil porque eu tenho certeza que o cara recebeu. Sim, a entrega é melhor. Só que a distração dele também é muito grande, porque enquanto ele está ouvindo seu áudio ou lendo tua mensagem, está pipocando notificação ali na tela para ele, ou seja, a chance dele sair daquele assunto ali porque uma notificação mais interessante ou mais importante surgiu é muito grande. E aí eu acho que o e-mail cumpre um bom papel ainda, principalmente desse público investidor, que é um público que acompanha boletim, fóruns, newsletter e tudo mais.
porque você vai pegar ele num momento de calma, você vai pegar ele num momento de ler e-mails. Eu tenho o meu momento de ler e-mail, acredito que você tenha o seu. Então, naquele momento, eu não estou olhando notificação. No início, eu acho que o e-mail ainda ganha de lavada do WhatsApp para você fazer uma jornada com o teu potencial cliente ali. Isso. E tem uma geração que eles trabalham mais com e-mail também. Tem uma turma aí, tipo, servidores públicos, com alta renda, de mais idade, assim. A empresa acontece por e-mail, né? Tem bastante ainda. Teve um negócio quase 3 milhões já que eu fiz. Foram 2 negócios, né? Mas foi tudo por e-mail. Eu comecei a mapear aquela pessoa no meu lead score lá, né? Mas, opa, peraí, tá em primeiro aqui, o que tá acontecendo? Daí eu fiz alguns testes, mandei um valor um pouquinho mais baixo, um do mais alto, e eu via que ele ficava interagindo. Chegou um momento que eu disse, cara, vou mandar uma oferta aqui no WhatsApp, do que eu acho que é o mais próximo do que ele vem clicando lá, do que ele vem lendo. Mandei, ele daí me ligou. Ortiz, tu vai estar aí na quinta-feira? Vou. Então vou aí para nós conversar. Foi um dos poucos, assim, que eu apertei a mão. Na verdade, até hoje, 2 clientes eu apertei a mão antes de fechar o negócio, que vieram até mim fechar o negócio. 2 clientes só. O resto foi tudo no digital, assinatura digital. Alguns já vieram depois para visitar e tudo mais. E eu acompanho as obras para eles, vou lá, dou parecer, toco pressão na incorporadora, essas coisas assim. Assessoria completa. Porque eu tô do lado dos caras, né? Não é... Você é o representante do dinheiro do cara, né? Isso. E daí, mais ou menos esse é o funcionamento. Então, eu acho muito bacana essa parte, assim, de e-mail. As pessoas não têm acreditado mais no e-mail, mas tem pesquisas aí que falam que converte pra caramba, né? Eu não tenho os números agora, mas parece que é 60% mais conversão do que só o WhatsApp. E o WhatsApp tem uma coisa legal até, já que é para trazer... Eu tenho um script que eu coloquei aqui, tá na minha bio lá. Eu vi ontem. Né? Aquilo ali, cara, é interessante porque é baseado em 680 mil. Ele é 14 por 8. 8 por 14, 8 tá? por 14. O que diz nessas 680 mil abordagens de vendas? Tu não pode largar uma pessoa antes de falar 8 vezes com ela. Sim. Tá, pode largar, mas aí diminui. Por exemplo, se falar uma vez, a chance de tu converter ele num negócio é de 19%. Quando for na 8ª... 93%. 93%. Isso. E depois, os 14 dias também fica em 92%. Só que dali para frente, 14 dias é tipo assim... o custo-benefício não vale a pena. Então, assim, eu defini lá as 8 mensagens que tem que mandar para as pessoas ali. Funciona pra caramba. Pra quem não tem método, eu ligo uma vez ou ligo 2? Cara, liga essas 8 vezes aí. Faz isso, né? Entende? Então, é um belo do norte. No WhatsApp, depois que começa um relacionamento, por exemplo, um lead que entra, é mais ou menos esses 8 contatos aí. Top. Até descartar, né? Desqualificar, porque a gente tem que saber desqualificar também. Vamos lá pro próximo. Eu vou aproveitar essa fala, então, que você deu dessa dica de abordagem e principalmente reabordagem, que é uma coisa que a gente ensina muito dentro do mercado imobiliário, para os corretores, para as imobiliárias em si, que não desistir do lead. Eu queria que você, a maioria da nossa audiência é corretor de imóveis, então eu queria que você desse algumas dicas práticas, além da reabordagem, para o corretor que quer trabalhar com este público, quer trabalhar com esse nicho de investimento. O que esse cara precisa fazer primeiro, hoje? O cara começou agora. O que esse cara precisa aprender logo para ele poder conseguir navegar nesse mercado? Acho que é muito simples, assim. Tem muita gente falando, vou fazer CPA 20, essas formações, CEA, essas formações aí do mercado financeiro, e não precisa tudo isso, tá? Não precisa entrar no economês lá, aquelas palavras difíceis, rating, não sei o quê, todas essas coisas aí não precisa, tá? O que eu acho que a pessoa tem que fazer é saber calcular realmente os pontos de saída, calcular a valorização, isso um cursinho de matemática financeira vai ajudar bastante, ou ter planilhas. Inclusive eu tenho uma muito boa lá que eu vou disponibilizar para o pessoal daqui em um tempinho. Um monte de gente me pede, mas eu estou ajustando ela. Manda para a gente em primeira mão que eu coloco na descrição do episódio. Isso. Para o cara assistir seu episódio e ter acesso à sua planilha. Isso. Então é uma planilha muito boa, eu ainda estou formatando, porque eu fazia muitas coisas manuais nela, agora ela está toda automática,
que vai calcular os pontos de saída e dizer qual que é o melhor ponto, até para a gente conseguir programar, né, para o investidor. Então, é nesse sentido, assim, tem um procedimento de atendimento, um posicionamento interessante no mercado. Bom, se tu fala de investimentos imobiliários, tem que tratar, pode ver lá no meu Instagram, não que seja uma regra isso, mas lá no meu não tem uma foto de imóvel, tem sobre negócios, como tu fazer os negócios e tudo mais. Que aí sai um pouquinho, quem quer atender clientes e investidores, se posicione para atender clientes e investidores. E aí entender sobre esse mercado, assim, como é que funciona o mercado de hotéis, de cotas, como é que a gente faz para criar uma sociedade específica lá para fazer um investimento? Podemos criar, pode ter uma SCP que entra de sócio numa SPS, a SPE adquire várias unidades e depois a gente revende. Para dar mais opções assim e sair do varejo convencional, né? É quase um não contentamento, assim, sabe? Muito bom. Ô, Júnior, falando agora um pouquinho de futuro, o que você acha que são as tendências aí do nosso mercado imobiliário no que tange o investimento? O que você acha que é a bola da vez? O que você acha que vem aí para o pessoal já ficar preparado? Na verdade, o que você está olhando, né? Como você é um cara especialista nessa área, o que você está olhando para o futuro aí? Assim, em curto prazo, que eu falo assim, 5 anos, 6 anos, a gente vai ter... Ouviu, né, pessoal? Curto prazo, 5 anos, 6 anos, né? Curto prazo, 30 dias. Quando a gente fala de investimento, a régua de tempo é outra, né? Se a gente fosse falar, por exemplo, no mercado financeiro, poderia ser até Bitcoin, essas coisas, tá? Mas o mercado imobiliário tem esses ciclos. Sim. Eu acho que num curto período de tempo, o pessoal que compra para revender tem que ser muito estratégico, tá? Eles vão ganhar dinheiro, mas tem que ser muito estratégico. O que eu acho que é uma grande caminhada agora pela formação das famílias, como que estão acontecendo as coisas, são imóveis pequenos para locação, com gestora patrimonial. O que é a gestora patrimonial? Por exemplo, uma house lá, ou tem outras aí, Shed, bom, esse tipo de negócio dá oportunidade de tu ajustar um fluxo de pagamento muito bom com o cliente e depois o próprio imóvel se pagar sozinho. Sim. Isso para gerar patrimônio é uma beleza. É a estratégia do Robert Kiyosaki lá, pai rico, pai pobre. Só que lá ele utiliza dinheiro de banco. Aqui nós podemos utilizar o dinheiro da alocação, do funcionamento do negócio. Então, tem alguns empreendimentos em específico que está funcionando muito bem isso. Eu tenho calculado bastante. E não deixa de ser um imóvel que tu possa vender logo ali na frente com uma programação. Sim. Então, para investidores, esse aí falando em imóvel na planta, tá? Porque eu tenho uma estrutura aqui, ó. Primeiro, apartamento pronto, até dá dinheiro, mas é muita especulação. Na planta diminui um pouco a especulação, vem mais para a estratégia, depois tem por administração, depois tem a própria incorporação, estou dizendo o que mais ganha dinheiro. E depois tem os terrenos, cota de terrenos, a gente comprar e já negociar com as próprias incorporadoras. Se eu fiz agora uma captação de recursos para investidores, nesse formato assim, e é excelente, cara, porque daí a gente está dando oportunidade para o cliente investidor entrar na matéria-prima, que é aquele negócio que os grandes incorporadores falavam com os seus amigos, assim, num jantar, cara, tem um terreno lá... que era bem restrito, né? E ainda é bastante restrito, mas nesse formato ali, que eu fiz junto com uma empresa lá, a empresa fez e eu ajudei eles a fazer a captação, sou parceiro deles lá, chama Cota Real, tá? Eles pegam o terreno, partilham esse terreno e aí eles fazem a venda. Vendem direto para a incorporadora, mas já é assim, ó, não é vamos comprar um terreno para ver o que vai dar. Já está negociado com a incorporadora e já tem lá como sair depois, então é uma operação financeira. Entende? Não é, vou ficar com um apartamento. Não, já tem tudo certinho como sair. Ou vender, né? Ou entrar na incorporação como parceiro, né? Para ganhar no médio e longo prazo. Isso. Nesse caso, assim, as pessoas entram
como sócias do terreno, eles ficam permutantes. Sim. E recebem unidade construída. Só que a própria empresa vai vender essas unidades construídas para liquidar e largar o dinheiro de volta para os investidores. É um baita de um negócio, porque geralmente esses negócios aí a gente faz entre 300% a 500%. Tem alguns fora da curva, como esse último que a gente trabalhou, e vai dar 800%. O pessoal até assusta um pouco, mas daí quando a gente mostra os números, mostra os contratos, tudo certinho, é bem interessante. Então, tem vários jeitos de entrar no mercado imobiliário. Eu acho que esse, assim, pelo volume de construções que a gente vai ter, negociações, pode ser uma excelente oportunidade de entrar em negócios maiores, mas eu sempre digo assim, ó, não dá para fazer só um tipo de negócio. Claro, se tem dinheiro para fazer só um, faça um e cuida no risco. Mas se o cara tiver, por exemplo, assim, Júnior, tenho 2 milhões, eu jamais vou indicar para ele comprar um apartamento de 2 milhões na planta. Cara, vamos fazer o seguinte, deixa 1 milhão no banco rendendo e nós vamos comprar 3 apartamentos. Com aquele 1 milhão que tu tem rendendo lá, nós vamos programar aqui a tua aplicação, já vai estar gerando mais dinheiro para te pagar as parcelas. E nesses 3 aí nós vamos triplicar e vamos diluir o risco ainda. Aí pega um lá em Porto Belo, pega um em Itajaí, pega um em Balneário ou qualquer lugar. Entende? Então, acho que a grande tendência é entrar nesses negócios mais que são mais raros, por exemplo, de cota, e outra investimentos estruturados já, programados, cara, vou entrar aqui, vou sair ali, vou alugar por tanto, sabe? Então, acho bem interessante, assim, acho que aí nos próximos anos vai ser isso, porque o grande número de unidades vai diminuir bastante a nossa liquidez e a concorrência, tá? Ali em Porto Belo, por exemplo, tem um empreendimento bem legal que estão fazendo, são 6 torres, na frente dele tem mais um de 10 torres e atrás dele tem mais um com 20 torres. São 36 torres num raio muito pequeno. Se a gente for revender um empreendimento desse depois, pode ser que a gente entre na guerra de preço ou até mesmo não revenda, né? Sim. Então tem que olhar para isso e dizer, opa, peraí, vale a pena ou não vale a pena? Qual vai ser a minha estratégia? Vou investir muito um pouco para vender pela metade do preço lá depois e fazer o lucro que eu quero? Tem que ter estratégia. Top. Estratégia é a mãe de qualquer negócio, né? Júnior, já deu para ver que você entende muito do assunto. Eu queria agora que você contasse para a nossa audiência como que as pessoas que estão vendo o Júnior, entendendo da questão do investimento com você, como que elas chegam até você. E aí até já vou te pedir que a gente vai ter 2 tipos de pessoa, né? Tem o cara que quer investir com o Júnior, né, participar da sua assessoria, e tem o cara que quer aprender com o Júnior, que é o cara que quer vender como você vende. Você tem esse tipo de trabalho em separado e se tem, como que essas pessoas chegam até você e aprendem com você? A maioria dos investidores que tem que chegar até mim são campanhas de marketing, indicação, essas coisas assim, reuniões que eu vou, às vezes, que alguém me chama, por exemplo, vem aqui no Rio Grande do Sul e apresenta isso aqui, agora eu fiz 2 até, foi bem legal, que eu não fazia esse tipo, geralmente eu faço aquele funil, coloco as pessoas todas online ali e tal. E sobre os corretores, foi um jeito de resolver uma situação que me incomodava muito, porque eu não consigo dar capilaridade para o meu negócio, porque é só eu, e eu não queria ter equipes também, eu não queria ficar cuidando de pessoas. O que acontece? Todo mês eu faço umas videoaulas lá, explico todo esse processo que eu faço e no final eu convido algumas pessoas para caminhar junto comigo. Lógico que tem um custo, né? Porque se desenvolve muita coisa, ele vai aprender muita coisa. Mas, por exemplo, aí eu formo equipes. Isso aqui foi baseado lá nos Navy SEALs lá. Eles têm as equipes, né? Que eles tomam um lugar e essa equipe fica defendendo. Eu faço equipes de 12 pessoas no máximo, tá? Que é uma turma. Eles ficam comigo durante 4 meses. E nesses 4 meses eu costumo ensinar tudo que eu tenho para eles, ajudá-los, guiá-los na carreira deles. E também tem um negócio que eu chamei lá de protocolo manada. O protocolo manada é nada mais forte que uma manada de elefante correndo na mesma direção, né? Esse protocolo manada, a gente pega o empreendimento que eu entendi que seja bacana, eu vou lá, negocio com a incorporadora, monto toda a estratégia,
e passo para eles toda a estratégia montadinha. Cara, só vai fazer isso, 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 isso. E eles chamam as pessoas, às vezes vêm para vir chamar comigo, às vezes eles dão sequência. E é para derreter o empreendimento inteiro, a pretensão da manada. Então, além deles aprender toda a teoria dessas coisas, funil de vendas, muita coisa de inteligência artificial, automação que eu ensino para eles, eles ainda têm a oportunidade de meter a mão na massa e ver o que eu faço, sabe? Por exemplo, tem 2 alunos meus agora que fizeram... Tem um que fez quase 100 mil de comissão já. Faz um mês que ele está comigo. Deixa eu ver. Que foi numa dessas aí do protocolo Manada. Tem um outro já que fez uns 30 mil. Tem os que já estavam caminhando um tempinho a mais já. Mas sempre é bacana, Bem legal. É tipo assim, ó, pega na mão e vamos fazendo junto, assim, sabe? Eu não quero botar muita gente, para te falar a verdade, eu não ganho dinheiro com isso. Não ganho dinheiro sendo professor, eu sou porque eu gosto, viu? Aqui, se deixar, eu fico conversando e dizendo como é que faz as coisas o dia inteiro, né? Então, eu faço porque eu gosto mesmo e para profissionalizar o mercado. Porque eu acho que quanto mais a gente profissionalizar esse nosso mercado, melhor. Essa é uma discussão que a gente tem muito aqui. Quando você quer fazer sozinho, pô, eu sou bom nisso aqui, né? Eu falo de investimentos muito bem, quero fazer sozinho e dane-se o restante do mercado. É ruim, porque você está fazendo um bom trabalho, mas o restante do mercado está queimando o teu negócio, queimando a profissão, queimando o investimento. Ou seja, quando você tem uma elevação do nível de qualidade como um todo, você sempre vai continuar sendo destaque. E o mercado para de te atrapalhar. Né? A pessoa para de ter medo de falar sobre investimento imobiliário, a pessoa para de ter medo de falar com o corretor, porque o nível, a régua de atendimento ali subiu. Então eu falo, cara, o mercado todo mundo tem que se profissionalizar. O seu concorrente tem que atender melhor, para que ele não machuque um cliente que na hora que você for atender, ele não quero mais falar sobre isso. Entende? Posso complementar? Claro. Tem alguns dados bem interessantes, que é uma pesquisa da Ambima sobre investidores no Brasil. E lá diz assim, ó, 2% das pessoas investem na Bolsa de Valores e 4% pretendem investir. 25% investe na poupança e 23% pretende continuar investindo. Então, diminuindo da poupança. E no mercado imobiliário, 2% da população investe e 11% pretende investir. É um mercado gigantesco para quem quer atender pessoas que querem investir no mercado imobiliário. E esses 9% de diferença aí, que é o maior de todos, a maior diferença é de 2%, por exemplo, da Bolsa de Valores, no mercado imobiliário é 9%. Eu acho que as pessoas ainda não investem mais no mercado imobiliário por não ter conhecimento dessas coisas aí que a gente está falando, por exemplo, cotas, vendas estruturadas, saber como entrar, como sair das negociações, e também uma certa desconfiança dos corretores. Sim. Que tem muitos corretores, tem excelentes corretores, né? Mas tem uns também que não ajudam muita gente, né? Atrapalham o mercado. Atrapalham o mercado. Então, por isso que esse nível de profissionalização que a gente começa a trazer, cara, eu não estou aqui falando algo subjetivo que é da minha cabeça. Tem uns números aqui, tá mais ou menos, podemos até errar, né? Mas está tudo calculado aqui, porque nem todos, na Bolsa de Valores também, quando tu vai investir, os caras fazem uma programação, né? Cara, em tanto tempo tu vai ganhar isso, mas nem sempre a economia vai do jeito que... Mas no imóvel diminui bastante o risco, né? Sim. Porque o imóvel, em 150 anos de valorização, ele subiu 7% ao ano, a média. Sempre. Em 150 anos. O histórico é muito bom. O histórico é bom, então. Se a gente pegar de 10 anos atrás, aí já é um bom número para a gente utilizar de base. Eu sempre uso 10 anos aqui para jogar para frente, né, os meus cálculos. Então tem esses 9% aí, cara, que é o nosso papel do mercado imobiliário, conscientizar esses 90%, dar assistência, oferecer insights, educar, ajudar essas pessoas a investir, que, meu Deus, tem muita coisa para fazer ainda. Se tu imagina se 2% só investe, tem mais 9% querendo olha investir. o tamanho desse canhão. Bom, quero aprender com o Júnior Ortiz, como é que eu te acho? Fala para o pessoal. Lá no meu Instagram, lá inclusive tem lá, eu deixo o meu WhatsApp, como eu disse, tem todo acesso direto a mim. Lá no meu Instagram tem bastante conteúdo e lá também tem uma página
que o pessoal vai escrever, pode baixar algumas coisas e eu sempre aviso o pessoal quando eu vou dar essas aulas online, que eu não consigo deixar sempre agendada a longo prazo, assim, por causa de todo o meu negócio, das coisas que eu me envolvo. Mas geralmente uma vez por mês eu faço e aí monto o protocolo Manada, monto umas Vou estar coisas, lá na né? próxima aula que eu acompanho. Bora, é bem bacana. Beleza. Dá umas 2 horas de aula, assim, que eu mostro desde o início lá, desde o funil de vendas, tudo, posicionamento, até o final, como atender o cliente. Top. Júnior, primeiramente eu queria te agradecer, cara, pelo seu tempo, agradecer por você ter vindo até aqui em Florianópolis falar com a gente, gravar para a nossa audiência, né, que está ali em busca de conhecimento. Queria agradecer pelo transbordo que você fez aqui, eu aprendi bastante nessa entrevista. Tenho certeza que a gente vai se falar além daqui, eu quero entender mais, quem sabe a gente possa fazer algumas parcerias aí diante disso. Mas agora, nesse momento, cara, obrigado mesmo, eu achei sensacional a forma como você faz, a bandeira que você levanta e principalmente ficou mais claro para mim o profissionalismo que você entrega nessa parte de análise de investimento imobiliário. Que bom. Eu que agradeço, Renato. Fiquei muito à vontade aqui. Nem precisamos regravar nada, né? Fiquei muito à vontade de conversar aqui contigo. Agradeço de novo o IBREP, os patrocinadores, tá? E com certeza, cara, acho que o caminho aí é a gente ir conectando com as pessoas boas, trocando ideia e um ajudando, dando feedback para o outro e melhorando os nossos serviços, que esse mercado nosso ainda está engatinhando, tá? É um mercado gigantesco. Aí vamos colher bons frutos aí. Boa. E se você acompanhou esse conteúdo até aqui, não deixe de compartilhar isso com outros profissionais do mercado imobiliário. Olha quantas pessoas podem aprender com a história do Júnior, com a metodologia que o Júnior Ortiz usa, para poder melhorar ali na apresentação de imóveis, na captação de imóveis e até no marketing que nós falamos aqui hoje. Então manda esse material para pelo menos 3 pessoas que você conhece no mercado imobiliário. Isso vai fazer sentido na vida das pessoas. Não se esqueça que a gente está lá no YouTube e no Spotify com o mesmo nome, Conteúdo Imobcast. Agradecer mais uma vez os patrocinadores que fazem isso aqui acontecer, o IBREP, a Black, a Atmo, a Tecmob. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Eu sou Cibele Scremin, corretora de imóveis desde 2012. E como você, conheço a rotina e os desafios da nossa profissão. Hoje, mais de 90% das pesquisas começam na internet. E estarmos online é essencial. Eu uso e recomendo o Tecmob por ser uma empresa dedicada ao mercado imobiliário. É muito fácil de usar, tanto para mim quanto para os meus clientes que sempre elogiam bastante, pois eles conseguem encontrar os imóveis com facilidade. Além disso, é bonito tanto no computador quanto no celular. Um outro detalhe é que eu mesma cadastro os meus imóveis. Coloco fotos, faço minhas interações, tudo de uma forma muito simples. E eles já entram e saem automaticamente dos portais sem eu precisar recadastrar ou remover. Um outro ponto muito importante é que a agenda dele é integrada com a do meu celular. Isso auxilia muito na minha organização. E diretamente do meu site, o cliente consegue me chamar no WhatsApp, viabilizando o nosso primeiro contato. Enfim, das várias opções que eu testei, o Tecmob foi o que melhor me atendeu. E eu convido você também a conhecer o Tecmob. A XT, ela carrega, por mais ser uma startup, ela carrega um conhecimento de mais de 35 anos em gestão hoteleira, através da Atrio Hotéis. Então a XT, ela quer ser a principal plataforma de full service de estadias flexíveis para todos os mercados, né? Através da tecnologia, a gente consegue fazer isso. P11 nasceu para mudar e melhorar a experiência tanto do comprador de imóvel como do vendedor de imóvel, trazendo uma tecnologia de fácil usabilidade e também o lado humano, em pessoas envolvidas que entendem do negócio, que são proprietários do mercado